O vento carregava segredos naquela noite. A lamparina oscilava, projetando sombras que dançavam nas paredes de madeira velha, como fantasmas de histórias que ninguém queria contar. Não olha para baixo, por favor. As palavras dela cortaram o silêncio como uma lâmina fria. E quando ele olhou, o mundo pareceu parar. Porque alguns segredos, uma vez revelados, mudam tudo. E não há volta. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Vasconcelos e hoje vou te levar para uma história que aconteceu lá onde o sol queima a terra e a justiça ainda era feita com as próprias mãos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então já resolve isso agora. E bora pro vídeo. O deserto do Texas guardava suas histórias em cada grão de areia, em cada pedra queimada pelo sol impiedoso que castigava aquela terra sem piedade. Nonato tinha 41 anos e carregava no rosto as marcas de quem já tinha visto coisas demais naquela vida dura. Seus olhos castanhos, antes brilhantes como o amanhecer sobre as colinas, agora pareciam 2 poços secos onde a esperança tinha deixado de brotar há muito tempo. Ele cavalgava sozinho naquela noite fria de outubro, guiado apenas pela luz fraca da lua, que se escondia atrás das nuvens, como se tivesse vergonha de iluminar o que estava por vir. A cabana surgiu no horizonte como um fantasma de madeira e memórias esquecidas. Nonato conhecia aquele lugar desde menino, quando seu pai ainda estava vivo e o mundo parecia um lugar onde a bondade ainda tinha vez. Agora era apenas ruínas e silêncio, abandonada há anos, depois que a febre amarela levou a família dos antigos donos para o outro lado do véu. Ele não planejava parar ali, mas o relincho nervoso de seu cavalo e a luz fraca que escapava pelas frestas da porta o fizeram puxar as rédeas com força. Alguém estava lá dentro. E no Velho Oeste, encontros inesperados raramente terminavam bem. Nonato desceu do cavalo com a cautela de quem aprendeu que cada movimento pode ser o último. Seus passos eram silenciosos sobre a terra seca. Anos de sobrevivência tinham ensinado seu corpo a se mover como sombra. A mão direita descansava perto do coldre, não por vontade de conflito, mas por instinto de preservação. Quando empurrou a porta que rangeu como um gemido de dor antiga, o que encontrou fez seu coração apertar de um jeito que ele não sentia há anos. Uma moça, jovem demais para estar sozinha naquele fim de mundo, frágil demais para sobreviver àquele deserto sem piedade. Ela tremia como folha ao vento, os dedos agarrados ao tecido puído do vestido que já tinha visto dias melhores. Seus cabelos negros caíam sobre o rosto pálido, escondendo olhos que pareciam carregar o peso de 1000 noites sem sono. A lamparina ao seu lado projetava sombras que dançavam nas paredes, criando um cenário que parecia saído de um pesadelo. Nonato ergueu as mãos devagar, mostrando que não representava ameaça. Tinha visto medo demais na vida para não reconhecer quando alguém estava à beira do desespero. E aquela moça estava além da beira. Ela estava caindo. Calma, moça, não vim fazer mal. A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. Anos sem conversar direito com ninguém tinham enferrujado suas palavras. Só procurava abrigo pro frio. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos, que ele agora podia ver, eram de um verde profundo como as matas que ele conheceu na juventude. O estudavam com uma mistura de terror e algo mais. Algo que parecia esperança, lutando para não se afogar no medo. O Senhor é um deles? A pergunta veio num fio de voz tão fino que quase se perdeu no assobio do vento. Um deles quem, moça? Nonato franziu a testa confuso. Sou fazendeiro. Tenho um pedaço de terra a umas 2 horas daqui, seguindo para o norte.
Ela pareceu relaxar um pouco, mas apenas um pouco. O tremor continuava, os dedos ainda apertavam o vestido como se fosse uma âncora que a mantinha presa à realidade. Foi então que ela fez o pedido que mudaria tudo. Não olha para baixo. Por favor. Nonato achou estranho. No Velho Oeste, ninguém fazia pedidos assim sem um motivo sério, e ele já tinha visto medo demais para ignorar um aviso daqueles. Mas a curiosidade é uma maldição que acompanha o ser humano desde o começo dos tempos, e naquela noite ela falou mais alto que a prudência. Ele hesitou por um momento que pareceu durar uma eternidade. O silêncio entre eles era tão denso que dava para cortar com uma faca. A lamparina crepitou, as sombras dançaram, e quando ele deu um passo à frente, o piso de madeira velha rangeu como se a própria cabana estivesse tentando alertá-lo. Ela fechou os olhos, o rosto contraído numa expressão de dor antecipada, como se aquele som anunciasse algo que ela temia mais do que a própria verdade. Só que o fazendeiro olhou, e naquele segundo, naquele exato segundo em que seus olhos desceram do rosto dela para o chão da cabana, seu rosto perdeu toda a cor. A pele bronzeada pelo sol do deserto ficou pálida como a lua que se escondia lá fora. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, começaram a tremer de um jeito que ele não experimentava desde o dia em que encontrou sua esposa sem vida, há 15 anos. Os pés dela, os tornozelos, a pele marcada por sulcos profundos, feridas que ainda não tinham cicatrizado, a carne viva exposta em alguns pontos. Marcas que só podiam ter sido feitas por uma coisa: correntes. Correntes apertadas durante dias, semanas, talvez meses. Ela tinha sido mantida presa como um animal, acorrentada em algum lugar escuro onde a humanidade tinha sido esquecida. Meu Deus! As palavras escaparam dos lábios de Nonato antes que ele pudesse contê-las. A moça abriu os olhos, e neles havia lágrimas que finalmente encontravam permissão para cair. Eu fugi, consegui fugir. Mas eles vão vir atrás de mim. Eles sempre vêm. Nonato sentiu algo despertar dentro de si, algo que ele achava que tinha enterrado junto com sua esposa e sua filha pequena naquele cemitério esquecido. Era raiva, uma raiva quente que subia do fundo do peito e queimava como brasa viva. Mas também era outra coisa. Era propósito. Pela primeira vez em 15 anos, ele sentia que tinha um motivo para continuar respirando, além da simples teimosia de existir. Como você se chama, moça? Ele se ajoelhou devagar, mantendo distância para não assustá-la mais do que já estava. Aurora. O nome saiu como um suspiro. Meu nome é Aurora. Aurora. Como o amanhecer. Como a luz que nasce depois da noite mais escura. Nonato quase sorriu da ironia cruel do destino. Quem fez isso com você, Aurora? Quem são eles? Ela hesitou, o medo voltando a dominar seus olhos verdes. O coronel Matias, ele tem uma fazenda grande, a maior da região. Ele pega moças que não têm família, que não têm quem procure por elas. E ele... Ela não conseguiu terminar. Os soluços engolindo as palavras que eram terríveis demais para serem ditas. Nonato conhecia o nome. Coronel Matias Ferreira era dono de metade das terras daquela região. Um homem que todos temiam e ninguém ousava enfrentar. Diziam que ele tinha o xerife no bolso, que seus capangas eram mais perigosos que qualquer bando de fora da lei. Diziam muitas coisas, mas ninguém nunca tinha provas. Agora Nonato entendia por quê. As provas não sobreviviam para contar a história. Quantas? A pergunta saiu com dificuldade. Quantas moças ele mantém lá? Aurora ergueu 3 dedos trêmulos. Éramos 4. Eu consegui fugir quando um dos guardas dormiu. As outras ainda estão lá. 3. 3 almas presas naquele inferno particular que o coronel havia construído. 3 vidas que dependiam de alguém ter coragem suficiente para enfrentar o diabo em forma de homem. Nonato se levantou devagar, sua decisão já tomada antes mesmo de pensar sobre ela. Tinha passado 15 anos fugindo da vida.
se escondendo em seu pedaço de terra, fingindo que o mundo lá fora não existia. Mas o mundo tinha vindo até ele naquela noite, na forma de uma moça quebrada com olhos de esperança e tornozelos marcados pela crueldade humana. Você vai ficar aqui. A voz dele era firme agora, sem tremor. Vou buscar meu cavalo, trazer algumas coisas. Amanhã, quando o sol nascer, vamos fazer um plano. Aurora agarrou a mão dele com uma força surpreendente para alguém tão frágil. O senhor não entende. Ele tem homens por toda parte. Ele vai encontrar a gente. Ele sempre encontra. Nonato olhou para aquela mão pequena segurando a sua, para aqueles olhos verdes cheios de medo e esperança misturados. E pela primeira vez em muito tempo sentiu que sua vida tinha um propósito, além de simplesmente acordar no dia seguinte. Então, é melhor ele se preparar, porque dessa vez ele encontrou alguém que não tem medo de enfrentar o que vier. Do lado de fora, o vento uivava como um lobo faminto, e em algum lugar na escuridão, o som de cavalos galopando começou a crescer. A Aurora arregalou os olhos, o terror voltando com força total. Eles chegaram, eles me encontraram. Nonato sacou seu ferro do coldre, os olhos fixos na porta da cabana. O som dos cavalos estava cada vez mais perto. E com ele vinha a certeza de que aquela noite estava apenas começando. Mas quando a porta se abriu com um estrondo, não era um capanga do coronel que estava ali. Era alguém que Nonato nunca esperava ver novamente. Alguém que ele achava que estava no fundo de uma cova há 15 anos. Como era possível? E o que isso significava para tudo que ele acreditava saber sobre sua própria história. A porta da cabana bateu contra a parede com uma força que fez a madeira velha gemer em protesto. A lamparina oscilou perigosamente, as sombras dançando loucamente, como se o próprio inferno tivesse chegado àquele lugar esquecido. Nonato mantinha o ferro apontado para a figura que emergia da escuridão, mas suas mãos tremiam de um jeito que não tinha nada a ver com medo. Era choque, era impossibilidade transformada em carne e osso bem diante de seus olhos. Abaixa essa arma, irmão. Não vim aqui para te fazer mal. A voz era mais grave agora, carregada pelo peso de 15 anos de segredos e silêncio. Mas era inconfundível. Era a voz de Tobias, o irmão mais novo que Nonato tinha enterrado junto com sua esposa e filha naquele dia maldito que dividiu sua vida em antes e depois. Você está no fundo de uma cova. As palavras saíram da boca de Nonato como se não pertencessem a ele, como se outra pessoa estivesse falando através de seus lábios secos. Eu vi seu corpo, eu cobri sua sepultura com minhas próprias mãos. Tobias entrou na cabana devagar, as mãos erguidas em sinal de paz. Ele tinha mudado. O rapaz magro de 20 e poucos anos tinha dado lugar a um homem robusto, com uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda e olhos que carregavam o mesmo vazio que Nonato via quando se olhava no espelho. Você viu o que eles queriam que você visse. Tobias parou a poucos passos do irmão, respeitando a distância que o cano do revólver exigia. Havia outro corpo naquela noite, um viajante que teve a infelicidade de passar pelo lugar errado na hora errada. Eles vestiram ele com minhas roupas. Desfiguraram o rosto. Você estava tão destruído pela dor que não percebeu. Aurora permanecia encolhida no canto, os olhos arregalados saltando de um irmão para o outro, como se assistisse a uma peça de teatro que não conseguia compreender. Nonato também não compreendia. 15 anos de luto, de culpa e de noites sem sono, repassando cada detalhe daquele dia terrível. E agora descobria que parte dessa dor tinha sido construída sobre uma mentira. Por quê? A pergunta carregava o peso de 1.500 noites de solidão. Por que fingir sua partida? Por que me deixar acreditando que tinha perdido tudo? Tobias suspirou fundo. E naquele suspiro havia anos de arrependimento comprimidos, porque eles iriam atrás de você se soubessem que eu estava vivo. O coronel Matias, ele descobriu coisas sobre nosso pai, sobre o passado da família,
coisas que podiam destruir tudo que ele construiu. Eu era a única testemunha, a única prova viva do que ele tinha feito. Fingir que eu tinha partido foi a única forma de proteger você. Nonato finalmente baixou a arma, não porque confiava no irmão, mas porque seus braços simplesmente não tinham mais força para mantê-la erguida. O mundo que ele conhecia estava desmoronando pedaço por pedaço, e no meio dos escombros, uma pergunta gritava mais alto que todas as outras. Helena e a pequena Sofia, elas também foram parte desse teatro macabro? Elas também estão vivas em algum lugar? A expressão no rosto de Tobias disse tudo antes que as palavras viessem. Havia dor ali, dor genuína que não podia ser fingida. Não, irmão, Helena e Sofia, elas realmente partiram naquela noite. O coronel mandou seus homens como vingança por eu ter fugido com os documentos. Eu nunca imaginei que ele seria capaz de... Sua voz falhou, os olhos marejados. Eu carrego essa culpa comigo há 15 anos. Cada dia, cada amanhecer, eu acordo sabendo que a vida delas foi o preço da minha sobrevivência. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia ter substância física. A Aurora chorava baixinho em seu canto, tocada por uma tragédia que não era sua, mas que de alguma forma se conectava com a sua própria dor. Todos ali eram vítimas do mesmo homem, e peças de um tabuleiro cruel, onde o coronel Matias movia tudo segundo sua vontade. Os documentos. Nonato finalmente encontrou sua voz novamente. Que documentos são esses que valem tanto? Tobias tirou de dentro do casaco um envelope amarelado pelo tempo, as bordas gastas por anos de manuseio cuidadoso. Provas de que o coronel construiu seu império sobre terras roubadas e vidas ceifadas. Registros de famílias inteiras que desapareceram para que ele pudesse expandir suas posses. Testemunhos de homens que trabalharam para ele e viram coisas terríveis. Com isso, podemos destruí-lo. Podemos fazer justiça. Aurora se levantou devagar, suas pernas ainda tremendo pelas feridas nos tornozelos. Isso pode libertar as outras moças? Isso pode acabar com o que ele faz? Pode acabar com tudo. Tobias olhou para ela com uma suavidade que contrastava com a dureza de suas feições. Mas precisamos chegar até a cidade grande, até um juiz que não esteja no bolso dele. Isso significa atravessar o território dele, fugir de seus homens, sobreviver tempo suficiente para contar a verdade. Nonato caminhou até a janela da cabana, olhando para a escuridão lá fora. O som dos cavalos que havia ouvido antes tinha desaparecido, mas ele sabia que era apenas uma questão de tempo. Os homens do coronel estavam por toda parte, e Aurora tinha deixado um rastro que eles certamente estavam seguindo. Você disse que ouviu cavalos chegando. Ele se virou para o irmão. Se não eram os homens do coronel, quem era? Eu estava seguindo a Aurora desde que ela fugiu. Vi quando os guardas descobriram que ela tinha escapado. Ouvi eles organizando a busca. Sabia que se chegassem até ela primeiro, ninguém nunca mais a veria. Então segui o rastro dela, esperando a oportunidade certa para me aproximar. Tobias fez uma pausa. E então vi você entrando na cabana e... Não consegui ficar escondido. 15 anos é tempo demais para ficar longe de família. Família. A palavra soava estranha nos ouvidos de Nonato, como uma língua esquecida que ele tentava reaprender. Durante 15 anos, ele se convenceu de que não tinha mais família, que estava sozinho no mundo como uma árvore seca no meio do deserto. E agora descobria que seu irmão estava vivo, que havia uma chance de fazer justiça, que talvez a vida ainda tivesse algo a oferecer, além de poeira e solidão. Temos que nos mover. A decisão veio com a clareza de quem finalmente encontra um propósito. Se os homens do coronel estão procurando Aurora, não vão demorar a encontrar essa cabana. Precisamos de um lugar seguro para passar a noite e fazer um plano. Eu conheço um lugar. Tobias guardou o envelope de volta dentro do casaco, perto do coração.
Uma caverna a cerca de 1 hora daqui, escondida nas colinas. Usei como abrigo várias vezes nesses anos todos. Ninguém conhece. Aurora tentou dar um passo e quase caiu, suas pernas cedendo sob o peso do corpo. Nonato a segurou antes que atingisse o chão, sentindo como ela era leve, como uma pluma perdida no vento. Os dias de cativeiro tinham consumido sua carne e sua força, deixando apenas ossos e determinação. Você consegue cavalgar? A pergunta era mais uma formalidade. Ele já sabia que teria que carregá-la se necessário. Eu consegui fugir de uma prisão onde me mantiveram por 3 meses. Os olhos verdes dela brilharam com uma chama que se recusava a se apagar. Consigo fazer qualquer coisa que me leve para longe daquele homem. Os 3 saíram da cabana como sombras, movendo-se com a cautela de quem sabe que cada barulho pode ser o último. Tobias tinha 2 cavalos esperando do lado de fora, e Nonato colocou Aurora na sela do seu próprio animal antes de subir atrás dela. Podia sentir o coração dela batendo contra suas costas, acelerado como um pássaro preso, tentando escapar. Cavalgaram em silêncio pela escuridão, guiados apenas pela luz fraca das estrelas e pelo conhecimento que Tobias tinha daquela terra. O vento cortava seus rostos como lâminas de gelo, mas ninguém reclamava. O frio era preferível ao calor das chamas que o coronel certamente acenderia se os encontrasse. A caverna surgiu como uma boca negra na encosta da colina, escondida atrás de arbustos espinhosos que pareciam guardiões silenciosos. Tobias desmontou primeiro, verificando se o lugar estava seguro antes de acenar para os outros. Lá dentro, o ar era úmido, mas protegido do vento, e havia sinais de ocupação anterior. Uma fogueira apagada, alguns cobertores gastos, provisões básicas. Fiquei aqui várias vezes nos últimos anos. Tobias acendeu uma pequena fogueira o suficiente para aquecer sem chamar atenção. Sempre que precisava desaparecer por um tempo, quando os homens do coronel chegavam muito perto, Nonato ajudou Aurora a se sentar sobre os cobertores, examinando suas feridas à luz do fogo. Os tornozelos estavam em estado pior do que ele imaginava. Algumas feridas mostravam sinais de infecção. A carne inchada e vermelha ao redor dos cortes profundos deixados pelas correntes. Precisamos limpar isso. Ele olhou para Tobias. Você tem água limpa? Algo para fazer curativos? Tenho o básico. Tobias trouxe um cantil e alguns panos limpos. Não é muito, mas é melhor que nada. Enquanto Nonato cuidava das feridas de Aurora, com uma delicadeza que ela não esperava de mãos tão calejadas, ela começou a falar. Talvez fosse o cansaço quebrando suas defesas, talvez fosse a necessidade de finalmente compartilhar o peso que carregava sozinha. Fosse o que fosse, as palavras saíram como um rio que rompe uma represa. Eu trabalhava numa hospedaria na cidade de Santa Fé. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Não tinha família, não tinha ninguém. Um dia, um homem elegante apareceu oferecendo trabalho numa grande fazenda. Dizia que precisavam de moças para ajudar na casa grande, que o pagamento era bom, que teríamos quartos próprios e comida de qualidade. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu acreditei. Eu fui tão ingênua que acreditei. Nonato não disse nada, apenas continuou limpando suas feridas com movimentos suaves, oferecendo sua presença silenciosa como conforto. Quando chegamos à fazenda, tudo mudou. Os sorrisos desapareceram, as promessas viraram pó, nos trancaram num porão, acorrentadas como animais, e o coronel... Ela fechou os olhos, o corpo tremendo com a memória. O coronel nos visitava quando queria. Dizia que éramos propriedade dele, que ninguém nunca viria nos procurar, que era melhor aceitar nosso destino. A fogueira crepitava baixinho, as sombras dançando nas paredes da caverna como testemunhas silenciosas daquela confissão. Tobias mantinha os olhos fixos nas chamas, sua mandíbula cerrada, de uma forma que revelava a raiva contida que ardia dentro dele. As outras moças... Aurora continuou, sua voz ganhando força. Uma se chama Esperança, tem apenas 17 anos. A outra é Dolores,
Uma viúva que aceitou o trabalho, pensando em sustentar os filhos que deixou com uma vizinha. A terceira chegou há pouco tempo, mal sei seu nome. Precisamos tirá-las de lá, precisamos salvar todas. Nonato terminou de enfaixar os tornozelos dela e se sentou ao lado do irmão. Os dois homens encarando o fogo como se buscassem respostas nas chamas. O plano original era levar os documentos até a cidade grande e entregar para as autoridades. Tobias quebrou o silêncio. Mas agora acho que precisamos fazer mais. Precisamos libertar essas moças antes de partir. É suicídio. Nonato balançou a cabeça. A fazenda do coronel é uma fortaleza. Ele tem dezenas de homens armados e o xerife da região é fantoche dele. Eu conheço a fazenda por dentro. Aurora se inclinou para a frente, os olhos brilhando com determinação. Sei onde ficam os guardas, conheço as rotinas, sei qual é o melhor momento para agir. Se tivermos um plano bom, podemos conseguir. Nonato olhou para aquela moça que tinha todas as razões do mundo para querer fugir e nunca mais olhar para trás, mas que estava disposta a arriscar tudo para salvar outras como ela. Pensou em Helena, sua esposa, que também tinha aquela mesma chama nos olhos. Pensou em Sofia, sua filha, que nunca teve a chance de crescer e mostrar que tipo de mulher se tornaria. E pensou que talvez, só talvez, salvar essas moças fosse uma forma de honrar a memória das que ele não conseguiu proteger. Então vamos fazer um plano. As palavras saíram antes que ele pudesse se arrepender. Mas primeiro você precisa descansar. Amanhã, quando o sol nascer, vamos descobrir como tirar o diabo do seu trono. Falta pouco para o final. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Um clique seu faz toda a diferença para esse canal crescer. Bora pro desfecho? Aurora fechou os olhos, o cansaço finalmente vencendo a adrenalina que a mantinha desperta. Mas antes de adormecer, ela sussurrou algo que fez o sangue de Nonato gelar nas veias. Tem uma coisa que eu não contei sobre o coronel, sobre quem ele realmente é. E quando ela revelou o segredo que guardava, tudo que os irmãos pensavam saber sobre aquele homem desmoronou como castelo de areia, porque a verdade era muito pior do que qualquer um deles poderia imaginar, e ela mudava absolutamente tudo. Será que eles teriam coragem de continuar sabendo o que agora sabiam? A revelação de Aurora ecoava na caverna como um trovão que se recusa a morrer. O coronel Matias Ferreira não era apenas um fazendeiro cruel que construíra seu império sobre sofrimento alheio. Ele era muito mais. Era o homem que 30 anos antes tinha chegado àquela região fugindo de acusações de crimes terríveis em outro estado. Era o homem que tinha mudado de nome, inventado uma história, comprado silêncios e enterrado segredos. E o mais devastador de tudo, era o homem que tinha ordenado pessoalmente o fim da família de Nonato, não como vingança contra Tobias, mas porque Helena tinha descoberto acidentalmente a verdade sobre seu passado. Nonato sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Durante 15 anos, acreditou que sua esposa e filha tinham partido como consequência indireta da fuga de Tobias. Agora, descobria que Helena tinha sido silenciada porque sabia demais, porque era uma ameaça ao castelo de mentiras que o coronel havia construído. Ela me contou. Aurora falava com os olhos ainda fechados, a voz arrastada pelo sono que lutava para chegar. Uma das moças mais antigas, que já estava lá quando cheguei. Ela ouviu o coronel conversando com seu braço direito, se gabando de como tinha eliminado uma testemunha anos atrás. Uma mulher que trabalhava como costureira na cidade e que reconheceu seu rosto de um cartaz antigo. Helena. Sua Helena, que fazia os vestidos mais bonitos da região, que tinha olhos atentos e memória afiada, que provavelmente viu algo que não devia e pagou o preço supremo por isso. Tobias colocou a mão no ombro do irmão, sentindo os músculos tensos como cordas de violão prestes a arrebentar. Agora temos ainda mais motivos para destruir esse homem.
Não é mais apenas justiça pelas moças, é justiça pela sua família, pela nossa família. A noite passou devagar, cada minuto arrastando-se como se o tempo tivesse decidido dar a eles a oportunidade de absorver tudo o que tinham descoberto. Quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu de laranja e rosa, os três já estavam acordados, reunidos ao redor das brasas da fogueira, planejando o que parecia impossível. Aurora desenhou no chão de terra um mapa aproximado da fazenda do coronel. A casa principal ficava no centro, cercada por estábulos, alojamentos dos trabalhadores e um celeiro que servia de fachada para o porão onde as moças eram mantidas. Os guardas faziam rondas regulares, mas havia um momento específico durante a troca de turno ao entardecer, em que a vigilância ficava reduzida. É nossa janela. Ela apontou para o celeiro no desenho. 15 minutos, talvez 20. Tempo suficiente para entrar, libertar as moças e sair pelos fundos, onde a cerca está quebrada há semanas e ninguém se deu ao trabalho de consertar. E o coronel? Nonato estudava o mapa com olhos de estrategista. Onde ele costuma estar nesse horário? Na casa principal, geralmente em seu escritório. Ele gosta de revisar os livros de contabilidade no fim da tarde. E sozinho, diz que não confia em ninguém para fazer isso por ele. Os irmãos trocaram um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. A mesma ideia brilhava nos olhos de ambos. Enquanto um grupo libertava as moças, outro poderia confrontar o coronel diretamente. Eu vou atrás dele. Nonato falou com uma calma que contrastava com a tempestade que rugia dentro dele. Vocês dois cuidam das moças. Tobias, você leva os documentos e garante que todos cheguem em segurança até a cidade grande. Não. Tobias balançou a cabeça com firmeza. Você não vai enfrentar aquele homem sozinho. Vamos juntos, fazemos juntos, saímos juntos. Se alguma coisa der errado, esses documentos precisam chegar às autoridades. Você passou 15 anos protegendo essas provas. Não pode arriscar tudo agora. Aurora se levantou, seus tornozelos enfaixados protestando com dor, mas seu olhar era inabalável. Eu vou com Nonato. Conheço cada canto daquela casa, cada passagem secreta, cada esconderijo, e tenho uma conta pessoal a acertar com aquele homem. O debate continuou por mais alguns minutos. Mas no fim, o plano estava traçado. Tobias lideraria o resgate das moças com a ajuda de 2 homens de confiança que ele conhecia na região, ex-trabalhadores do coronel que tinham fugido após testemunhar suas crueldades. Nonato e Aurora entrariam na casa principal para confrontar o coronel e garantir que ele não pudesse fugir ou chamar reforços. O dia passou numa tensão silenciosa enquanto se preparavam. Nonato verificou suas armas, limpando cada peça com o cuidado meticuloso de quem sabe que sua vida pode depender de um mecanismo funcionando corretamente. Aurora ensaiava mentalmente o caminho pela casa, repassando cada detalhe, cada porta, cada possível obstáculo. Quando o sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de vermelho como se antecipasse o confronto que estava por vir, os 3 partiram. O caminho até a fazenda foi feito em silêncio respeitoso, cada um imerso em seus próprios pensamentos, suas próprias orações, suas próprias promessas silenciosas. A fazenda do coronel Matias era tão imponente quanto opressiva. A casa principal erguia-se como um palácio de madeira e pedra, cercada por jardins que pareciam zombar da aridez do deserto ao redor. Tudo ali gritava poder, riqueza, dominação. E tudo ali tinha sido construído sobre o sofrimento de inocentes. Tobias se separou do grupo nas proximidades do celeiro, onde seus aliados já esperavam escondidos entre os arbustos. Um aceno silencioso selou o acordo. Quando ouvissem 3 tiros seguidos, saberiam que o coronel tinha sido neutralizado e poderiam agir com mais liberdade. Nonato e Aurora contornaram a propriedade por um caminho que ela conhecia de memória, evitando os pontos onde os guardas costumavam se posicionar. O coração dela batia tão forte que parecia querer escapar do peito, mas seus passos eram firmes,
guiados pela determinação de quem já tinha sobrevivido ao pior e não tinha mais nada a perder. A entrada pelos fundos da casa principal foi mais fácil do que esperavam. Uma janela deixada entreaberta, um corredor vazio, o som distante de vozes na cozinha onde os empregados preparavam o jantar. Aurora guiava com gestos silenciosos, cada movimento calculado, cada respiração controlada. O escritório do coronel ficava no segundo andar, atrás de uma porta de carvalho maciço que parecia guardar todos os segredos do mundo. Nonato encostou o ouvido na madeira, ouvindo o som de papéis sendo folheados, uma tosse ocasional, o ranger de uma cadeira. Ele estava lá, sozinho, vulnerável pela primeira vez em décadas. Nonato olhou para Aurora uma última vez, vendo nela a mesma chama que via em Helena, a mesma coragem que admirava em sua esposa. Ela assentiu, pronta para o que viesse, e com um movimento fluido, ele abriu a porta. O coronel Matias Ferreira era um homem grande, de ombros largos e olhos que pareciam poços de crueldade disfarçada. Seu cabelo grisalho estava penteado para trás, seu bigode perfeitamente aparado, suas roupas impecáveis, como sempre. A imagem perfeita de um homem respeitável, a máscara perfeita de um monstro. Quem diabos? Ele começou a se levantar, a mão buscando instintivamente a gaveta onde guardava uma arma. Eu não faria isso. Nonato já tinha seu ferro apontado para o peito do coronel. Suas mãos onde eu possa ver. Agora, o reconhecimento demorou alguns segundos para chegar aos olhos do coronel, mas quando chegou, trouxe consigo um sorriso que era puro veneno. Nonato Ferreira, o fazendeiro que virou ermitão depois que perdi sua família. Pensei que você tivesse desaparecido para sempre. Você tirou minha família de mim. A voz de Nonato era firme, mas cada palavra carregava 15 anos de dor. Você mandou acabar com minha esposa porque ela sabia quem você realmente era. Você levou minha filha de apenas 5 anos, uma criança inocente que nunca fez mal a ninguém. O sorriso do coronel vacilou por um instante, mas se recompôs rapidamente. Negócios, meu caro. Apenas negócios. Sua esposa era uma ameaça ao meu império. Não foi nada pessoal. Não foi pessoal? Aurora deu um passo à frente, sua voz tremendo de raiva. Você mantém moças acorrentadas num porão como se fossem animais. Você destrói famílias, rouba terras, silencia qualquer um que ouse questioná-lo. E diz que não é pessoal? O coronel olhou para ela como se a visse pela primeira vez, e em seus olhos havia algo novo, medo. Não da arma apontada para ele, mas da compreensão de que seu mundo estava desmoronando. A moça que deveria estar acorrentada em seu porão estava ali, livre, acusando-o diante de uma testemunha. Você pensa que pode me destruir? Ele tentou recuperar a compostura. Eu tenho o xerife no meu bolso, tenho juízes que me devem favores, tenho homens que fariam qualquer coisa por dinheiro. Mesmo que você me tire a vida aqui hoje, meu legado continuará. Não vai. Nonato sorriu pela primeira vez. E havia algo de libertador naquele sorriso. Meu irmão Tobias está vivo. Ele guardou todos os documentos que você pensou que tinham sido destruídos. Provas de cada crime, cada terra roubada, cada vida que você destruiu. Neste exato momento, ele está libertando as moças que você mantinha presas. E amanhã, essas provas estarão nas mãos de um juiz federal que não deve favores a ninguém. O rosto do coronel perdeu toda a cor. Seu império de mentiras, construído ao longo de décadas, estava ruindo diante de seus olhos, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Do lado de fora, o som de gritos e correria indicava que Tobias e seus aliados tinham começado o resgate. Portas sendo arrombadas, correntes sendo quebradas, vozes de mulheres que finalmente viam a luz da liberdade. O plano estava funcionando. O coronel fez um último movimento desesperado, sua mão disparando para a gaveta onde guardava a arma. Mas Nonato foi mais rápido. O estalo do tiro ecoou pelo escritório, e a arma do coronel voou de sua mão antes mesmo que ele pudesse erguê-la. Você vai pagar por cada vida que destruiu.
Nonato caminhou até ele, mantendo o revólver firme. Mas não pela minha mão. Você vai enfrentar a justiça. Vai olhar nos olhos de cada pessoa que prejudicou enquanto elas contam suas histórias. Vai sentir na pele o que é ter tudo tirado de você. Naquela noite, o coronel Matias Ferreira foi amarrado e entregue às autoridades federais que Tobias havia contatado previamente. As 3 moças foram libertadas do porão, suas correntes finalmente quebradas, suas almas finalmente livres. Esperança chorava de alívio nos braços de Aurora. Dolores perguntava ansiosamente por seus filhos que a esperavam em casa, e a mais nova delas, que se chamava Luz, olhava para o céu estrelado como se o visse pela primeira vez na vida. O julgamento aconteceu semanas depois, numa corte federal onde o dinheiro e a influência do coronel não tinham valor algum. Os documentos de Tobias foram fundamentais, mas foram os testemunhos das sobreviventes que selaram o destino daquele homem. Cada história contada, cada lágrima derramada, cada cicatriz exibida construía um muro de verdade que nenhuma mentira poderia derrubar. Quando a sentença foi lida, condenando o coronel a passar o resto de seus dias atrás das grades, Nonato estava sentado na galeria ao lado de Aurora. Suas mãos se encontraram sem que nenhum dos dois planejasse, e naquele toque havia algo que nenhum deles esperava encontrar novamente: esperança. Os meses que se seguiram trouxeram cura lenta, mas constante. Nonato reabriu as portas de sua fazenda, que tinha se tornado um refúgio para as mulheres que reconstruíam suas vidas. Aurora ficou, primeiro como hóspede, depois como parte da família que se formava naturalmente naquele lugar. Tobias também voltou, reencontrando o irmão que pensou ter perdido e construindo pontes sobre 15 anos de silêncio. Num entardecer de primavera, quando as flores do deserto brotavam em cores que pareciam impossíveis naquela terra seca, Nonato e Aurora sentaram-se na varanda, olhando o pôr do sol. Os tornozelos dela já tinham cicatrizado, deixando apenas marcas que contavam uma história de sobrevivência. Os olhos dele, que por tanto tempo pareceram poços secos, agora brilhavam com uma luz que ela adorava ver. Eu nunca pensei que pudesse sentir isso de novo. Ele falou baixinho, quase para si mesmo. Depois de Helena, depois de Sofia, eu achei que essa parte de mim tinha partido junto com elas. Aurora repousou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do sol em seu rosto e a paz em seu coração. O amor não é uma fonte que seca, Nonato. É um rio que encontra novos caminhos quando o antigo se fecha. Helena e Sofia sempre estarão em você, mas isso não significa que não haja espaço para mais. E foi assim que, sob o céu pintado de ouro e carmesim do Texas, 2 corações feridos encontraram um ao outro. A terra era dura, a vida era difícil, mas juntos eles construíram algo mais forte que qualquer tempestade do passado. Porque no fim, não importa quantas vezes você caia, não importa quantas cicatrizes você carregue, o que importa é que você se levante, limpe a poeira e continue caminhando em direção ao horizonte onde o sol sempre nasce de novo. E naquele rancho perdido no meio do deserto, cercados por pessoas que tinham sobrevivido ao impossível, Nonato e Aurora encontraram o que achavam que tinham perdido para sempre: um lar onde o amor florescia, uma família construída pela escolha e não pelo acaso, e a certeza luminosa de que o amanhã sempre pode ser mais bonito que o ontem. Porque é assim que funciona o coração humano. Ele quebra, sangra, cicatriza e, no fim, bate mais forte do que nunca. E enquanto houver pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, a esperança nunca vai se calar. E a justiça, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho de volta para casa, onde a poeira assenta e a paz finalmente descansa. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é raridade na internet. Agora só falta uma coisa: se inscrever. Não custa nada para você, mas para mim vale muito. E assim o YouTube te entrega os próximos vídeos na hora, sem esforço. Fechado?